Este é o podcast da Z2, consultoria especializada em relacionamento com clientes e recursos humanos. Dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. A data foi instituída em 1962, quando o presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, enviou uma carta ao Congresso solicitando proteção aos direitos dos consumidores. Hoje, esses direitos ainda se fazem atuais, mas muitas vezes não são respeitados pelas empresas. A fim de nos esclarecer melhor sobre práticas e erros do mercado em relação aos consumidores, o consultor especialista em relacionamento com clientes, Vladimir Valadares, fala sobre o assunto nesta edição. Vladimir, qual é a importância do Dia do Consumidor? É um dia importante para nós como um todo, né? Acho que empresas que dependem dos seus consumidores ou dos seus clientes para sobreviver, e dos consumidores, que logicamente nós vivemos uma relação de consumo, uma sociedade em relação de consumo capitalista. Ninguém consegue sobreviver sem adquirir um serviço ou um produto para o seu dia a dia. É um dia mais para a gente refletir, avaliar o que foi construído até hoje. Acho que a gente avançou bastante, desde a Código de Defesa do Consumidor, até recentemente alguns decretos em cima do atendimento, que é uma das grandes reclamações. Então acho que é um dia mais de reflexão. Eu nunca vejo essas datas como o dia da transformação, mas um dia de a gente refletir e avaliar o que foi feito de positivo, o que tem para ser feito, e tem muita coisa ainda para ser feita, e talvez as empresas usarem para um ponto de partida para a implementação dessas melhorias, daquilo que o consumidor espera. Quais os principais problemas dos consumidores na atualidade? Se você pegar os índices de reclamação, em geral, os principais problemas estão nas relações, nas aquisições de serviço, né? Produto, o mercado já é mais disciplinado. Você tem, por exemplo, situações de logística onde a troca de mercadoria é muito comum já há muito tempo, e não é uma lei, não é um decreto, é uma prática de mercado que foi adotada, que funciona muito bem. Então dificilmente alguém compra um sapato, ou compra uma camisa, ou compra qualquer peça que venha com defeito, ou que ele nem goste, às vezes não é nem defeito. Ele volta lá e é atendido, a mercadoria é trocada, ele não costuma ter, não é representativo reclamações sobre isso. E é uma prática livre, não é uma coisa que foi disciplinada. Em serviços, como você tem relação contratual, você tem estratégia de empresa, principalmente nos serviços de varejo, de massa, você tem uma série de pontos que ficam sempre criando conflito, né? Possibilidade de você cancelar um serviço, você na verdade comprar uma coisa que não era palpável e receber outra, e isso te gera insatisfação, reclamação, e os processos de reclamação são sempre torturantes. E quais são as principais intercorrências por parte das empresas que geram essas insatisfações? Você tem, por exemplo, na parte de saúde, o governo impõe um padrão de serviço, uma série de condições de serviço, que por trás desse padrão você tem custos operacionais, tem uma série de questões que as empresas precisam arcar. O que a gente percebe é que, às vezes, o padrão de serviço que está sendo ofertado, ou ela não tem como oferecer o serviço no padrão que seria o padrão legal, o padrão esperado, por conta dos seus custos internos, por N aspectos, até um problema de ineficiência em gestão, alguns problemas de processos internos. Então, ela não consegue chegar naquilo por uma inviabilidade financeira, em termos de custo. Então, você pegar, por exemplo, a parte de telefonia celular, você tem lançamentos diários, você tem muito agressivo na captação de clientes, campanhas de marketing. Tudo isso cria um complicômetro para se administrar, que é uma diversidade enorme de produtos e serviços para consumidores de classes diferentes, de perfis diferentes. Então, tudo isso, se você não tem isso muito bem gerenciado, muito bem integrado, e geralmente acontecem problemas nesse meio termo, a pessoa que quer vender, quer a comissão, então ela faz uma venda que talvez não seria a venda melhor. Você tem a pessoa que vai te entregar e aí você vai falar que você comprou uma outra coisa que não foi aquilo que você recebeu. Isso tudo cria um nó que a gente chama dentro da empresa e para o consumidor, e fica aquelas situações que são as que mais estressam hoje, que são aquelas que nunca se resolvem, ou que parece que a empresa está sempre protelando ou criando dificuldade para a resolução. E o que elas podem fazer para melhorar? A gente sempre procura falar em gestão, mas na verdade quando a gente fala em gestão, nessa questão de serviços e contact centers que a gente fala, é que, por exemplo, você tem muita reclamação com o atendimento. Muitas vezes o atendimento está totalmente apartado, está como se fosse um corpo estranho na empresa.
Ele não está integrado, ele não está no mesmo estágio, no mesmo ponto de atenção que tem outras empresas, ele recebe informação com atraso, se ele recebe informação com atraso, ele não pode passar a informação certa para o consumidor. Então tem uma série de aspectos. Que a gente fala, então, a primeira coisa seria essa questão de gestão, da empresa realmente ter o cliente como um dos pilares, um dos focos, um dos objetivos da sua gestão, buscar satisfação nisso. Por trás disso ter processos bem estruturados, integrados e assim, eficientes, independentemente de serem feitos pela própria empresa ou por um terceiro que ela contratou. Não entender que você terceirizar um serviço é você terceirizar a responsabilidade, e hoje muitas vezes acontece isso. A empresa terceiriza, por exemplo, o atendimento, que é uma das grandes reclamações, e é como se ela estivesse terceirizando a responsabilidade pelo cliente dela no atendimento. Então ela começa a fazer um contrato de gerenciamento desse terceiro, buscando só custo, redução de custo, e logicamente que o terceiro, para fazer redução de custo, ele acaba comprometendo um pouco, às vezes, a qualidade. Então isso acontece. Então que a gente tem que ter responsabilidade no ciclo todo dos processos, para que eles realmente tenham uma saída na ponta que interesse, que seja agradável ao consumidor. Existem dicas de consumo consciente? Existem alguns alertas, né, que acho que são interessantes do consumidor. Compras pela internet, que é um volume que cresce. Saber de que empresa está comprando, se é uma empresa confiável ou não. Verificar em sites de reclamações, como o Reclame Aqui, se a empresa tem muita reclamação, se é uma empresa que tem sede. Olhar comentários, né, olhar todo tipo de informação que possa indicar risco. Então ele não se aventurar ou não se interessar, ou não se empolgar por uma oferta milagrosa, uma coisa que tem um preço muito diferente, porque não existe milagre no comércio. Na questão de serviço, por exemplo, onde ele compra por telefone e exista contrato por trás, ele realmente lê o contrato, entender o que está sendo oferecido, não ir só pela oferta, pelo que ele está ouvindo do operador ali, do agente, fazer uma compra realmente consciente do que tem por trás, em termos quais serão as condições para ele cancelar, se não tem nenhum contrato de fidelização por trás, embora você tenha, hoje por lei, direito a cancelar certos contratos, é sempre um trabalho grande, uma tortura se você quiser desfazer um contrato semanas depois da aquisição, por você não ter lido, não ter verificado nisso, e depois você falar que o agente me ofereceu isso, ofereceu aquilo, de nada vale, o que vale mesmo é o que está escrito. Aí em lojas, acho que qualquer tipo de compra, se você puder ver o produto, avaliar o produto, verificar histórico de problema, verificar se tem assistência técnica, ou se é uma coisa que de repente você só vai ter esse serviço em outros locais distantes, você tem que remeter o produto ou bem por correio, por SEDEX, entregar algum endereço ruim. Então, acho que você tem que cercar, primeiro, das condições comerciais, se estão claras, as condições contratuais, se o produto é aquilo que você quer, e pensar que produto ou serviço vai e pode dar problema depois da compra. Não se atentar só, não se empolgar com aquilo, em ter o produto na sua mão, mas pensar no pós, no chamado pós-venda, né? Que a empresa vende, ela tem que te dar algum tipo de respaldo. Qual a sugestão que você deixa para o consumidor que tiver alguma insatisfação com algum produto ou serviço? Logicamente que a primeira coisa que a gente coloca é que ele ligue para a empresa e reclame, exponha essa reclamação. Hoje, você tem alguns serviços que são regulados pelo governo, que já existe um decreto com padrões para isso, então as empresas vão ter que rapidamente registrar sua reclamação, vão ter 5 dias para te responder, para se posicionar. Não são todas, são aquelas reguladas pelo governo. Mas o primeiro canal é sempre a empresa. Você gastar o máximo no canal da empresa. Depois você tem PROCON, você tem os órgãos de defesa do consumidor. Você tem, por exemplo, em compras por internet, esse Reclame Aqui, que é um site que funciona muito bem. Então, eu acho que, na verdade, você acaba pulverizando um pouco a sua insatisfação, e as empresas hoje estão preocupadas com isso, estão buscando onde tem pontos de insatisfação e procurando tratar. Mas acho que o primeiro caminho é esse, a empresa, depois os órgãos de defesa, PROCON e similares. E por último, você usar para as mídias aí sociais, tudo aquilo que você pode externar a sua insatisfação. Mas aí você busca todos os canais que estiverem disponíveis para a solicitação do seu produto ou seu serviço entregue como prometido. V2. Qualidade em recursos humanos e relacionamento com clientes.